Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Glória a Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Profetiza Bia, profetiza Zaine, pastora Bruna, pastora Ceissa. Amém, pastor Honorato, pastor, deixa eu ver, pastora Kátia, Rafaela, amém, Elísia, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Mais uma madrugada vencida, madrugada de sábado. Madrugada de sábado, madrugada de domingo é só para os campeões. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia abençoado para você, um dia extremamente profético para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, amém? Gente, hoje nós vamos ler Ezequiel 47, que é uma das passagens que eu mais gosto. Ezequiel 47 é extremamente profético, fala do rio de Deus, do rio, né, da vida, aleluia, fala de níveis espirituais. Ezequiel 47. Já abra comigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Shalom, shalom. Pastora Bruna, já vou chamar a Bruna de pastora, porque logo ela vai ser ungida, né, Bruna? Bruna Brito, abençoada do Senhor. Pastora Letícia. Shirley, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, amém? Um dia extremamente abençoado para você, para sua família, para sua casa, amém? Gente, aproveitem enquanto vocês podem, porque o ano que vem nós vamos jejuar pesado, amém? Deus falava comigo que o ano que vem, eu já comecei a fazer o PDF de vocês do ano que vem, não terminei, mas eu estava escrevendo, né, fazendo um enunciado, tudo, e eu falava, Deus, o ano que vem, qual que é a palavra que define o ano que vem? Ele falava, ano que vem é ano da manifestação da minha glória, na vida daquele que já vem semeando. Então, ou seja, nós já preparamos, nós já semeamos, então ano que vem é um ano de manifestação. Olha o versículo que Deus nos deu. 1 Reis 8, do 11 ao 12, se eu não estou enganada, né? Então, deixa eu achar aqui para vocês. 1 Reis 8, 11 e 12. Que diz assim, que descreve, né? Deixa eu achar aqui, ó. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, ou seja, é o ano de uma ruptura tão sobrenatural, é o ano de nós vivermos algo tão sobrenatural, é ano de nós vivermos algo tão estrondoso, tão avassalador, que vocês não têm ideia, amém? Glória a Jesus. As lives da apóstola estão travando, já tem uma semana. Gente, pode ser às vezes o lugar de onde você está assistindo, pode ser um problema. Eu realmente estou na fazenda, tá? Eu estou na fazenda, só que a internet aqui vai travar um pouquinho. Mas é só 2 dias que vai ser assim, né? Ontem e hoje, amém? Tudo é certo, amanhã também não. Amanhã eu vou para outra fazenda, amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Tem que sair e entrar 1000 vezes. Ô, Juvelinho. Um bug do Instagram, né? Pode ser um bug, gente, do final de ano do Instagram também, tá? Pode ser um bug, alguma coisa, amém?
Ou é o inimigo também, né? Pode ser o inimigo também. A gente não pode descartar a ação do inimigo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler os rios, é o rio de cura, né? Que é o rio que sai do trono. Esse texto que nós vamos ler é extremamente profético, extremamente sobrenatural. Então, eu quero que vocês se preparem, tá? Para um ano sobrenatural. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Já chegou todo mundo? Já tem quase 200 pessoas aqui. Já instalei várias vezes, apaguei várias vezes e nada ainda. Então, Ana Paula, provavelmente pode ser um bug, tá? Pode ser um bugzinho do próprio Instagram. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, eu quero te apresentar esse devocional, quero te apresentar o ensino de hoje, quero te apresentar tudo aquilo que o Senhor vai estar trazendo para cada um de nós. Pai, obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos trago nesses devocionais. Fala conosco, Pai, de forma profética. Fala conosco, Pai, de forma sobrenatural. Pai, eu me coloco aqui para ser usada como um instrumento, Pai. Que não seja o meu eu, mas o Seu Espírito Santo através da minha vida. Pai, nós abençoamos cada um que está nesse devocional. Obrigada pela oração da madrugada. Obrigada, Pai, por toda a ativação que o Senhor vem fazendo nessas madrugadas. O Senhor tem falado sobre expansão, sobre levantar pessoas. E eu creio, Pai, que o Senhor está levantando os Eliseus dessa geração. Continue fazendo, Pai, exatamente o que o Senhor já tem feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, antes de começar, eu quero falar uma coisa para vocês. 2026 é um ano de você estar mais consolidado que nunca na presença de Deus, tá? Eu não sei o que vem em 2027, mas já tem anos que Deus me fala sobre 2027, 2027, 2027. Então, eu me preparo consciente e inconscientemente para o 2027. Não sei o que vai acontecer no mundo. Não sei se a igreja vai ser arrebatada, se o céu vai descer, a igreja vai subir. Não sei se começa uma era apocalíptica, não sei se começa a grande tribulação, não sei o que é, mas eu sei que eu me preparo, o meu espírito, o meu eu espiritual se prepara para algo em 2027. Então, eu não sei se o grande avivamento começa nessa data, eu não posso dizer o que é, mas o que eu quero falar para vocês é, 2026, dá o seu melhor para Deus. E se doa para Deus de verdade, seja inteiro, seja íntegro, amém? Seja alguém de verdade, seja alguém, né? Seja alguém que realmente está vivendo com Ele e não tentando representar alguma coisa, amém? Estejam na posição. Deus pediu para mim, eu fiz um propósito com Deus, esse propósito ele acaba dia 7 de setembro do ano de 2026. Deus pediu 3 anos para mim fazer isso aqui, ó, devocional todo dia. Deus pediu para mim parar de fazer agenda e cuidar de um povo que ia... não é só vocês que assistem esse devocional, são mais de 20 mil pessoas ao total, né? E Deus pediu para mim cuidar de um povo, para me orar na madrugada, certo? E esses 3 anos está por vencer. E eu sei que esses 3 anos que Deus pediu para mim foi porque Ele queria consolidar algo. Porque não tem como Deus consolidar um povo sem palavras, sem nutrição espiritual. Amém? Então, queridos, em setembro do ano que vem, prestem atenção. Eu sei que termina uma era, termina algo. Gustavo, dá uma olhada, quando que é o Yom Kippur do ano que vem? Você lembra que eu tô falando isso, gente? Dá uma olhada, quando que é a data do Yom Kippur? 20 de setembro. Para você ver. Antes do ano novo, do ano que vem, eu encerro um voto que eu tenho com Deus, certo? Então, o que eu tô querendo dizer para você? Para você se posicionar, para você mergulhar, para você tá entendendo?
Então Deus pediu, Ele foi enfático comigo, tá? Ora na madrugada, levanta um exército, prega para esse povo, cuida de um povo, amém? Certo? Então ano que vem o Yom Kippur, que é o dentro do calendário judaico, a cada ano novo que se começa no calendário lunar, calendário bíblico de verdade, começa assim uma nova era, algo novo, amém? Tá? Olha só, a Maria tá desde o começo das lives. Oh, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, então vamos lá. Abra comigo em Ezequiel. Todo mundo achou? Ezequiel 47? Vamos orar? Orar? A gente já orou, vamos ler. Prestem atenção nesse texto, tá? Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro e pela porta norte me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água, olha só. Então Ezequiel está vendo o rio de água viva. Vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhava, ele ia medindo. E quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Então vamos recapitular aqui. Ezequiel, o anjo pega ele está do lado leste do sul do rio, e ele começa a andar. Da onde iniciava o rio, ele começa a caminhar. Quando ele anda 500 metros e ele chega do outro lado, a água está dando no tornozelo, tá? Essa água está dando o quê? No tornozelo. Ali a água chegava nos meus tornozelos. Água no tornozelo, queridos, fala de um nível espiritual, tá? Água no tornozelo fala de um primeiro nível espiritual. Já nós vamos falar os níveis espirituais. E ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Então, primeiro a água deu no tornozelo, depois a água deu no joelho. Depois de mais 500 metros, a água chegava na minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo. O suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. 500 metros, processo. 500 metros, transição. Amém? Então nós temos aqui 4 níveis espirituais, mas 4 estações. Amém? Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Ribicanamassuia. O que significa? Ezequiel ficou surpreso com os 2 lados do rio que cresciam árvores. Aonde esse rio passa, ele traz vida. Aonde essa água viva vem, ela traz vida. Amém? Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Quem conhece sobre o Mar Morto? Quando a gente estuda na escola, a gente conhece que o Mar Morto não tem vida. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. Ou seja, a água que sai desse rio, por onde ela passa, ela ressuscita tudo aquilo que está morto. Amém? Mas Deus não quer só que você experimente essa água. Ele quer que você caminhe sobre a água viva. Caminhar sobre a água viva é estar na presença. Amém?
O mar morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão à margens do mar morto, desde En-Gedim até Englaim, e as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, o mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo, mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados, e em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão. Então presta atenção. Ezequiel está falando de mar morto, mas esse contexto aqui é algo espiritual. Porque, as árvores nunca secarão e nem cairão. Então nós não estamos falando de algo físico que é corruptível. E sempre haverá frutos em seus ramos. Então essas árvores produzirão uma nova colheita a cada mês. A gente sabe que dentro de um ano, uma árvore produz numa estação, não é não, Gustavo? Gustavo está aqui hoje. Então, a gente sabe que a cada mês, é impossível Deus trazer uma produção a cada mês para as árvores daqui, porque as árvores daqui, elas geralmente florescem na primavera, né? E depois elas dão seu fruto. E olha só, Deus está dizendo que essas árvores produzirão um fruto, produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no tempo, e seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Então está falando de uma árvore espiritual. Amém? Está falando aqui de um contexto espiritual. Vamos agora no verso de número 13. Assim diz o Senhor soberano: dividam a terra desta forma entre as 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra, e as outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria a terra a seus antepassados, agora ela passará para vocês como sua herança. Estas são as fronteiras da terra. A fronteira do norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etlon e depois por Lebo-Amate até Zedade, e dali seguirá para Berota e Sibraim, que ficam na divisa entre Damasco e Amate, e por fim para Azer-Aiticom, na divisa com Aurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até Azar e Enã, na divisa entre Amate e ao norte de Damasco e ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão. Entre Israel e Gileade passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira do lado oeste. O próprio Mediterrâneo será a sua divisa, desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo-Amate. Dividam a terra dentro dessas fronteiras. Entre as tribos de Israel, distribuam a terra como herança para si mesmos e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês e criam os filhos no seu meio. Eles serão para você como israelitas de nascimento e receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém? Olha só que poderoso, né?
Então esse aqui é um texto extremamente espiritual e profético. E aí o texto vai dizer sobre, o começo desse texto vai falar sobre o rio que nasce na presença de Deus, do trono de Deus, tá? Então o profeta Ezequiel, ele é conduzido a andar com um anjo, tá? E aí ele vai viver aqui, ele vai perceber 4 níveis espirituais, amém? Conforme nós caminhamos, tá? Numa profundidade com Deus, amém? Então, a Bíblia vai dizer que o homem, né, em outras versões, andou 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e a água dava onde? No tornozelo. Água no tornozelo, a gente está falando de um novo convertido. Então, por exemplo, o que é água no tornozelo? É uma pessoa que recém se converteu a Cristo. Mas essa conversão não é aquela conversão que a pessoa converteu e aí ela vai na igreja só para bater carteira ali e falar que está na igreja. Não. Esse novo convertido que de fato aceitou Jesus e começou a renunciar ao pecado e começou a experimentar dessa água viva. Essa pessoa é um bebê espiritual. Então vamos lá trazer aqui as características de um novo convertido. Ele ainda não sabe de fato o que é pecado e o que não é, ele está entendendo, ele está aprendendo. Ele ainda não conhece a palavra, então ele ainda não tem um certo nível de intimidade com Deus, porque ele está conhecendo Deus, ele está mergulhando em Deus, ele está, né, naquele primeiro amor. Então, o primeiro nível de água, onde Deus preenche um novo convertido, dá no tornozelo, ou seja, quando a gente está no mar ou num lago, e a água dá no tornozelo, a gente corre ainda, a gente tem mobilidade, não tem? A gente corre para a direita, corre para a esquerda, corre na orla do mar, não consegue correr na orla de um rio, na orla do mar. Imagina que a água está dando no seu tornozelo. Ou seja, não é a mesma coisa de não ter água, mas você ainda tem mobilidade. Ou seja, você está pisando no rio de Deus, na presença de Deus, mas ainda você faz exatamente o que você quer. E você caminha do jeito que você quer, para a direita, para a esquerda, certo? Você está vivendo em Deus, mas você ainda faz o que você quer, amém? Porque esse nível de água, ele não traz tanta densidade e tanta imobilidade sobre o teu corpo. Então, água no tornozelo, nós estamos falando de um bebê espiritual, de uma pessoa que recém se converteu, de uma pessoa que está se posicionando em Deus ainda, de uma pessoa que está tomando a cruz de Cristo e negando a si mesmo todos os dias, lutando todo dia uma guerra para conseguir ter uma constância, para conseguir ter uma rotina espiritual. Quem já passou por essa fase? Água no tornozelo. Depois, qual que é o próximo nível depois do tornozelo? Fala aqui para mim no chat. Depois do tornozelo, qual que é o próximo nível? Amém? O próximo nível depois, nós já temos joelhos. E água no joelho, nós já estamos falando de uma pessoa que já se batizou, já tem uma vida de oração, já leu a Bíblia, já tem vontade de servir a Deus, de estar dentro do ministério, de estar ajudando. Ou seja, essa pessoa já entendeu a obra da cruz, ela já se batizou. Geralmente aqui essa pessoa já é batizada com o Espírito Santo. Então, se ela já é batizada com o Espírito Santo, nós estamos falando, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu estou fazendo uma analogia. Mas, às vezes, a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, mas ela tem discernimento espiritual. Você está entendendo? Mas ela já tem uma experiência mais profunda em Deus. Agora, a gente consegue correr da mesma forma quando a água está no joelho e a água está no tornozelo? Não, quando a água está no joelho, a gente já perde a nossa mobilidade. Então você já não faz do jeito que você quer, porque o Espírito Santo já está atuando ali sobre você. Então você já não responde mais às pessoas do jeito que você era. Agora o Espírito Santo vem e te dá uma bicuda. Tô brincando, gente, mas o Espírito Santo vem e te constrange. Então você já não faz as coisas, você não consegue pecar do jeito que você pecava antes, porque você tem aquele sentimento ruim, né? Aquele remorso momentâneo que o Espírito Santo traz, que seja seguido de arrependimento. Então, águas no joelho, tá? Nós estamos falando de uma pessoa que já consegue ter uma rotina com Deus,
já tem um compromisso de orar, tem um compromisso, tem sede, busca Deus, se alimenta, certo? É uma pessoa que tenta fazer o que é certo e Deus tem muita influência na vida dessa pessoa. Por quê? Por mais que ela consiga se mobilizar para cá, para lá, água no joelho, ela ainda tem mobilidade, ou seja, ela ainda tem muito domínio próprio sobre os seus desejos, as suas vontades, certo? Então, água no joelho, nós estamos falando de uma pessoa que já se batizou, já tem um compromisso com Deus, nós estamos falando aí de uma pessoa com mais de 2 anos, talvez servindo o Senhor, buscando, tendo um compromisso, querendo evangelizar. Essa pessoa já tem necessidade de fazer alguma coisa para Jesus, amém? Ela está queimando, ela está... Então, águas no joelho. Água na cintura. Aí depois o outro nível é água na cintura, certo? Água na cintura. Quando a gente fala de água na cintura, nós estamos falando de uma água que já cobriu a maior parte do seu corpo. Água na cintura. Aqui nós já perdemos a mobilidade de forma... Gu, faz uma pesquisa para mim. Que tipo, quantos por cento a pessoa perde de mobilidade com águas em cada nível? Então, quando a água chega na cintura, olha o que acontece. Água na cintura, você já não consegue correr. Quem já ficou numa piscina, água na cintura, você consegue caminhar? Correr não. Água na cintura, nós estamos falando de pessoas que já experimentaram um alto nível da glória de Deus. Nós estamos falando de pessoas que experimentaram coisas em Deus, acessaram níveis de glória. Quando nós falamos de água na cintura, nós estamos falando de um povo que ora, jejua. Nós estamos falando de um povo que pisou já no Santo do Santo. Só que ainda essa pessoa tem domínio próprio, ela ainda tem mobilidade, ela consegue se mover para a direita, se mover para a esquerda. Essa pessoa ainda tem mobilidade. Ou seja, essa pessoa vai para a direita quando ela quer, vai para a esquerda quando ela quer, e os pés dela estão pisando no chão. Ou seja, por mais que ela esteja no rio de Deus, ela ainda ela tem o racional. Imagina que o racional é o chão. Ela tem algo ainda racional, tá? Ela tem ainda algo racional dentro dela. Amém? Então, achou, Gu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Águas no tornozelo. A pessoa perde de 10 a 15% da mobilidade. Vamos colocar que a pessoa perde essa mobilidade, vai ser o quê? É 10 e 15% que Deus tem influência sobre as suas vontades e desejos. Águas nos joelhos. A pessoa perde de 30 a 40% da mobilidade. Vamos colocar que Deus tem influência sobre você de 30 a 40%. Agora, águas nos lombos. Preste atenção, 60 a 70%. Então aqui, Deus já conseguiu muito território dentro do seu coração. Águas profundas, perde 100% da mobilidade. Obrigada, Gu. Gente. Então, águas nos lombos. Você perdeu a sua mobilidade, 70%. Mas tem 30% ali que é o seu racional. Tem 30% ali que ainda Deus está forjando. Tem 30% ali que ainda precisa passar pelo fogo. Porque você está pisando em terra firme. Ou seja, tem algo dentro de você que ainda é racional. Por mais que você seja alguém espiritual, que jejua, que ora, tem algo dentro de você que se você não romper, você não vai para o próximo nível, que é o nível de águas profundas. Águia. Águia. Nível de águia. Nível de águia. Agora, presta atenção aqui. Vamos trazer aqui, deixa eu ver aqui. Vamos trazer aqui agora para vocês. Água nos lombos, água na cintura. Pessoa que já teve muita experiência com Deus, pessoa que tem uma vida de oração consolidada, pessoa que ama o sobrenatural, pessoa que lê a palavra, pessoa que tem muito conhecimento, pessoa que tem experiências, pessoas que vivem a glória de Deus, mas ainda tem áreas dentro dela que ainda estão no racional, que ainda estão nesse lugar. Agora, águas profundas.
Águas que não dão pés. Vamos para o quarto nível. Quando você chega em águas profundas, o seu pé sai do solo. E quando o seu pé sai do solo, olha o que o texto vai dizer aqui. Depois de mais 500 metros, chegava na minha cintura. E então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar nado, mas não demais para atravessar de pé. Quando Ezequiel chega nesse nível, aqui ele tem que ser levado pela correnteza de Deus. E quando nós chegamos no quarto nível, você tira o pé do que é natural e você é levado totalmente pelo Espírito. Aqui você não consegue mais decidir se é direita ou esquerda. Aqui você flui conforme o rio de Deus flui na sua vida. Aqui você flui conforme. Aqui se o rio está levando para a direita que você vai. Aqui você não consegue mais ter domínio sobre a correnteza, aqui você perde o controle e aqui Deus assume o controle dele. Então, qual que é o nosso lugar de destino em Deus? Águas profundas. Águas aonde nós não controlamos mais o nosso desejo, a nossa vontade. Águas aonde Deus nos governa de uma forma sobrenatural. Águas aonde Deus nos direciona. Então, quem que é essa pessoa que chegou nesse quarto nível? É alguém que já não liga mais para dinheiro. É alguém que já não liga mais para as coisas aqui da terra. É alguém que já deu tudo que Deus pediu para ele e para ela. É alguém que vive para o Yahvé. É alguém que, ganhando ou perdendo, essa pessoa, ela está. E esse nível é difícil de chegar. Porque para chegar nesse nível, você tem que confiar demais no Pai. Você precisa confiar demais no Pai. Então, a pessoa que chegou nesse nível é uma pessoa que ama e vive de forma intensa na presença de Deus, vive nesse lugar de unção, amém? Então esse nível é um nível que você já não faz mais o que você quer, você já não é mais dono do teu tempo, amém? Você já não faz mais aquilo que você quer, você não faz mais, você não tem mais o seu livre-arbítrio de falar, eu vou para esse lugar, não, você só vai se estiver na agenda de Deus. Você só vai se for a vontade de Deus. Então, quarto nível, águas que não dão pés. E quando você acha que está fazendo algo que você quer, depois você vê Deus em todo o enredo, você fala, meu Deus, na verdade eu estou aqui. Amém? Então, quarto nível, águas que não dão pés. Águas que não dão pés é quando você... Quarto nível, dei uma cortadinha aqui, gente. Quarto nível, águas que não dão pés. Águas que você agora não consegue mais desenvolver se é para a direita ou para a esquerda. Agora Deus te leva para onde exatamente é a vontade dele. Ele te leva. Então, os rios de Ezequiel vêm falar para nós sobre dependência de Deus. Quando nós começamos a andar com Cristo, nós começamos a renunciar a nós mesmos. Então, quanto mais você se sacrifica, mais você sai do pecado, o que acontece? Mais Deus tem domínio sobre você. Como que a gente consegue fazer a vontade de Deus? Uma vez que a gente renuncia o pecado. Esse é o primeiro start para nós vivermos uma vida sobrenatural com Deus. Por que vocês sentem unção, caem no poder? Porque vocês se santificaram. Querido, quem não se santifica não sente a glória de Deus. A não ser que Ele queira. Mas quem não se santifica, não adianta querer falar assim, mas por que esse povo cai? Porque esse povo se santifica, esse povo passa tempo com Deus, esse povo ora, esse povo se prepara, esse povo busca. Então Deus só toca em quem alarga o seu odre, gente. Então não adianta você achar que vai numa conferência e vai fritar na unção se você não jejua e não ora. Então, porque Deus, queridos, Deus, Ele é justo. E seria uma injustiça. O Lucas, né, meu irmão está aqui comigo, ele estava falando. Quando ele chegou a primeira vez da escola de avivamento, a minha mãe acho que perguntou, não sei quem perguntou para ele, por que ele, se ele tinha caído na unção. Ele falou, olha, eu não caí igual aquele povo, eu senti Deus. Mas eu sei por que eu não vivi, eu não tive aquela experiência. Porque eu estou no pecado. Eu estou no pecado, eu faço isso de errado, eu faço aquilo. Mas ele falou, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço e eu vou sentir.
Eu vou experimentar aquela glória. Eu vou viver, eu quero. E aí, quando foi na conferência, ele sentiu. Ele falou que quando eu comecei a ministrar a carruagem de fogo, ele falou que começou a sentir um choque dentro do espírito dele, assim, ó. Um choque bem aqui, ó. Aí ele sentou, ele falou, mano, eu comecei a sentir um choque assim, ó, do nada. Um negócio entrando dentro de mim, eu peguei e sentei. E, gente, as pessoas acham que a glória de Deus, ela vai vir. Gente, Deus, ele é santo. E ele quer odre alargado. 2026 é ano que Deus vai dar muita unção para muitos filhos. Só que ele vai prezar a questão da maturidade, a questão do caráter. Gente, eu vou contar uma coisa para você. A pessoa que não cresce no caráter, a unção fica velha. A pessoa pode até se mover numa unção de Deus, só que a pessoa fica se movendo numa unção antiga. A unção, ela tem que ser renovada dentro do nosso odre sempre, de tempo em tempo, estação em estação. Mas, apóstolo, como que a gente sabe que a unção está sendo renovada? Essa pessoa sempre tem algo novo de Deus. Essa pessoa tem sempre uma coisa nova de Deus. Essa pessoa está sempre trazendo um novo conteúdo de Deus. Essa pessoa está sempre com uma nova pregação, com uma nova expectativa, com coisas novas. Ela é porque tem uma unção nova se renovando. Mas quem fica paralisado na unção só ensina a mesma coisa, só fala da mesma coisa. Então, a unção velha é isso, certo? Amém? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque Deus está sempre renovando. E esse rio de água viva, ele não só te vivifica, mas ele te renova em todo o tempo. Amém? Glória a Jesus. Então, essa passagem, ela é extraordinária. Ontem eu comecei a falar para vocês sobre feridas relacionadas à dependência emocional, que acabam trazendo laços de alma. Amém? Então, prestem atenção, nós temos laços de alma que são entre amigos, laços de alma que são entre cônjuges ou entre ex-relacionamentos dentro do âmbito amoroso, e laços de alma com parentes, pai, mãe, vovó, sogro, sogra, dependências emocionais. Só que existem os laços de alma bons, que estão dentro de um âmbito saudável, e existem os laços de alma que são tóxicos, que acabam com você, que tiram a sua identidade, tá? Se vocês conseguem entender isso, amém? Tá, deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Deixa eu ver. Deixa eu ver quais são os versículos que eu trouxe ontem. Abram comigo em Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, amém? Verso de número 18. Acharam ou não? Lucas, capítulo 4, verso de número 18. Acharam? Lucas 4, verso 18. Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. E Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, e os cegos verão, e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esses cativos são pessoas que estão presas espiritualmente. Esses cativeiros espirituais, queridos, não são cativeiros físicos, são cativeiros emocionais, são cativeiros espirituais. Então, nós temos uma diversidade de tipos de cativeiro. Pessoas que estão presas a outras pessoas, pessoas que estão presas em traumas, pessoas que estão presas em algum cativeiro que o diabo as colocou por causa de algum trauma, por causa de alguma questão, por causa de algum laço de alma, certo? Então, aqui Deus fala que o Espírito do Senhor está sobre nós para nós anunciarmos o que? Libertação a esse povo que está cativo, tá? Libertação. Então, vamos lá. Vou trazer aqui rapidinho para me ensinar vocês a fazer esse desligamento, tá? Então, vem aqui. Características principais do que é
um laço tóxico na amizade. Essa pessoa te drena emocionalmente. Então, quando você tem um laço de alma tóxico com um amigo, esse seu amigo, ele te drena emocionalmente, tá? Mesmo sem briga, você sai de uma conversa com ele, você sai sugado. Essa pessoa, ela te suga. Essa pessoa, ela tira a sua energia vital, tá? A sensação é medo de se afastar, mesmo sabendo que aquela amizade faz mal, mesmo sabendo que aquela pessoa é tóxica, tá? Sente culpa quando você coloca algum tipo de limite. Então, quando você dá um distanciamento, você sente algum tipo de culpa, porque você tem uma dependência emocional, certo? Essa pessoa controla as suas decisões, manipula as suas escolhas, te manipula espiritualmente, manipula as suas opiniões, manipula tudo o que você está fazendo, e quando você não fala algo que você está fazendo, essa pessoa fica com raiva. Essa pessoa muda de comportamento para não desagradar o outro, para não desagradar, você está entendendo? Então você se anula na identidade, você acaba deixando de ir fazer uma coisa que você gosta para agradar essa pessoa, certo? Então existe uma dependência emocional entre essa amizade, não uma troca saudável, tá? E aí você sempre sente o quê? Um peso. Você tá com a pessoa ali, mas você sente um peso, tá? Essa amizade, ela não gera paz, ela gera confusão, ela gera dependência, ela gera uma sensação de que você tem que estar prestando conta, tá? Então, ou seja, é uma amizade tóxica, é uma amizade que te oprime, é uma amizade que você tem a necessidade de toda hora estar prestando conta, porque é uma dependência, é horrível isso, tá, gente? Então essas são as características de um laço de alma tóxico dentro de uma amizade. E um familiar, certo? Familiar, vamos lá. Qual que é um laço tóxico dentro? Vou trazer aqui. Vamos supor que temos uma família onde tem uma mãe e um pai e tem 4 filhos. E essa mãe colocou na filha uma responsabilidade com os seus irmãos, colocou a responsabilidade dela de mãe com os seus irmãos. E essa menina, esse menino, em vez de ser só um irmão e filho, assumiu um lugar de pai e mãe dessas crianças. E acabou assumindo uma responsabilidade com cuidar que essa pessoa não tinha. Quem tinha era os seus pais. Então isso é um laço de alma tóxico, tá? E essa pessoa carrega a culpa quando não cuida, não consegue. Travou. Então essa pessoa está toda hora sentindo culpa, peso da obrigação, porque foi colocado sobre ela um peso, certo? É igual, como eu disse para vocês ontem, a nora que fica com ciúme do marido, porque o marido não consegue ter uma amizade com ela, mas tem amizade com a mãe. Então tem marido que casa e ele não consegue fazer um vínculo de amizade com a esposa. Então quais são as características? Essa pessoa, laço de alma tóxico na família. Essa pessoa nunca se sente suficiente, tá? Essa pessoa está sempre sendo manipulada pelos seus familiares, vive tentando agradar e fazer igual. Quantos filhos fazem a carreira profissional que o pai quer, porque quer agradar a opinião do pai, mas não quer viver o chamado, porque a pessoa tem até vontade de fazer outra coisa, mas porque uma pessoa que tem a dependência emocional de validação acaba fazendo a vontade de estudar aquilo que o pai quer. Então, toda pessoa que está num laço de alma tóxico, ela vai perder a sua identidade, ela não vai conseguir expressar. Então, é uma relação que vai acabar o quê? Adoecendo essa pessoa. É uma relação que vai acabar trazendo para essa pessoa uma questão de uma opressão. A gente tem muitos casos de mãe narcisista. Gente, mãe narcisista, pai narcisista, é um laço de alma tóxico demais. São laços de alma familiares que mantêm pessoas em cativeiros, né? Tem gente que não acredita no seu potencial porque a mãe e o pai ficou a vida inteira falando: você não vai ser ninguém na vida, você vai ser como eu, você nunca vai prosperar, isso e aquilo. Aí o próximo laço de alma, que é o terceiro, dentro de ex-relacionamentos ou de relacionamentos atuais.
certo? Então, você não consegue esquecer alguém. Então, tem mulheres e homens que já dormiram com muitas pessoas ou não conseguiram superar uma pessoa que já passou na sua vida. E as características você não consegue se sentir inteiro para amar e estar com alguém agora no tempo presente. Você está sempre sonhando com um ex-namorado, você está sempre lembrando e comparando, tá? Você sempre tem uma expectativa de reconciliação ou de encontrar alguém igual a alguém que você teve lá atrás. Então, você tem dificuldade de se entregar novamente para a atual pessoa que você está hoje. Então, a gente tem muitos casos de mulheres, homens casados, que vivem sonhando com o ex-namorado, com a ex-namorada. Ou seja, ama a pessoa que vive agora, mas de alguma forma está preso no passado por alguém. E a gente tem laços de alma tóxicos que também acontecem dentro de um casamento, dentro de um namoro, aonde essa pessoa é possessiva, dependente emocional, ciumenta, né? E aí a pessoa fica ali, vive, ou seja, se anulando, deixa de ser quem é. Então a gente tem uma diversidade de tipos de laços de alma, tá? Que podem trazer esses vínculos tóxicos. E qual que é o problema, gente, tá? De um laço de alma tóxico? Falta de paz constante, confusão emocional, né? Toda hora você está se culpando, sem nem saber o motivo claro. Você tem um apego excessivo a uma pessoa, por mais que ela te prejudica. É uma questão que parece que você não consegue ficar sem aquela pessoa. Você tem medo, porque você tem medo de perder pessoas, mesmo quando elas fazem mal para você. Você tem medo de pessoas sair da sua vida, mesmo quando elas fazem mal para você. Sensação de estar preso a alguém. Você tem dificuldade de avançar na vida. Tem dificuldade de romper, dificuldade de prosperar, dificuldade. Você tem uma sensação de drenagem emocional muito grande, tá? Então, essas são o quê? As consequências. É um bloqueio emocional, confusão mental constante. Você tem dependência emocional disfarçada, ou seja, você está sempre precisando da aprovação. O dia que essa pessoa não te elogia, você fica mal porque essa pessoa também te acostumou, está sempre te elogiando. Você fica mal se a pessoa se afasta, se culpa por escolher a si mesma. Aí o dia que você se coloca como prioridade, você se sente mal. Nossa, eu me coloquei como prioridade, eu falei para minha amiga que eu não vou esse final de semana na casa dela. Ai, o que ela tá... Isso é se anular. Isso é se anular. Amém? Esgotamento, né? Um esgotamento emocional muito grande, cansaço constante. Aí, voltou agora, gente. Gente, travou, mas voltou. Glória a Deus, tá? Travou, mas voltou. Em nome de Jesus. Fala pra mim se vocês estão conseguindo, se eu tô falando e tá ok, certo? Voltou agora, não voltou? Amém? É que trava, Gu, e dá, como que fala? Um delay. Dá um delay. Aleluia. Voltou, gente? Voltou? Voltou, né? Então, começa a acontecer repetições de padrões tóxicos, mesmo conflito, mesmas dores, mesmas frustrações. E o que acontece? Você sai de uma amizade tóxica e você entra em outra. Por que você sai de um laço tóxico e entra em outro? Porque você não tem sua identidade curada. Você não tem sua identidade curada. Então, queridos, nós precisamos entender que nós não devemos ficar nesse apego, nessa dependência emocional de ninguém. Somente você vai ter... E olha, quando você é casado, é o laço mais próximo que você vai ter de uma amizade mais íntima é o seu esposo, a sua esposa, depois do Espírito Santo de Deus. E se esse relacionamento não for saudável, ele se torna tóxico. Você anula quem você é. Você anula quem você é. Eu estou tratando uma ovelhinha, eu estou tratando uma pessoa que se anulou a vida inteira por causa do esposo. Se anulou a vida inteira. E nós estamos tentando recuperar a identidade dessa pessoa. Amém? Então, como que a gente vai recuperar a identidade? A gente precisa saber aonde essa pessoa se perdeu. E o problema de você viver um laço tóxico, que chega uma hora que você já não sabe mais quem você é, porque você viveu a ditadura de alguém, você viveu a vontade de uma pessoa, você fez conforme a opinião de alguém, você não fez o que você queria. Você não foi atrás das suas promessas, você foi atrás de ser
quem é coadjuvante não pode ser protagonista. Coadjuvante são pessoas que ficam aí tentando fazer a outra feliz, dependendo da outra, e não consegue viver a sua vida como protagonista. Você tem que ser protagonista da sua vida, eu sou da minha. Tem gente que se coloca no lugar, você é coadjuvante. Eu vou fazer parte da vida dessa pessoa. Ok, você escolheu isso, mas você vive para realizar o sonho de alguém, você vive para realizar. Nós devemos viver, queridos, um dia de cada vez. E a prioridade está o quê? A prioridade está em você ter a sua identidade ativada, saber o que você gosta, o que você não gosta. Pessoas que têm esses laços de alma tóxico não conseguem falar, não conseguem expressar que não gosta, não conseguem não falar não. Gente, olha só que terrível. Eu gosto de muito dar esse exemplo de pessoas que têm laços, de pessoas que não conseguem se impor. Você chega numa loja para ver roupa. A pessoa tira tudo fora do lugar, você experimenta, só que você não acha nenhuma roupa. Só que você se sente tão mal por você ter experimentado tanta roupa, que você se sente a obrigação de levar alguma coisa. E aí você se sente mal e você fala, eu vou levar pelo menos alguma coisa, porque coitada dessa vendedora. Peraí, você não gostou, você não é obrigado a levar o que você não gostou. E primeiro, que preocupação é essa com a opinião de uma vendedora que não te conhece e que, na verdade, ela está na função dela de te mostrar realmente o que tem ou não na loja, independente de você comprar ou não. Então, uma pessoa, queridos, que ela tem uma dependência emocional, uma pessoa, ela não consegue falar não. Ela não consegue se posicionar. E eu vou falar uma coisa para você, a comunicação, você precisa expressar o que você não está de acordo. Você precisa tirar isso para fora, porque senão você vai ficar se autonegligenciando. E qual que é as repetições dos padrões dessas amizades tóxicas? Mesmo conflito, mesma dor, mesma frustração. O laço nunca resolve, mas cria ciclos repetitivos, daqui a pouco está de novo a mesma coisa. Só que o problema de um laço de alma tóxico é que ele bloqueia conexões saudáveis. O problema de um laço de alma tóxico é que ele impede pessoas saudáveis de vir para você. Porque a pessoa faz com que o seu mundo seja o mundo dela. E no mundo dela entra só você, não entra mais ninguém. E toda vez que tem ameaça de que alguém quer entrar no seu mundo, então vamos supor que você é a vítima principal dessa amizade tóxica, ou desse laço na parentela. Então toda vez que uma nova pessoa, uma conexão saudável quer entrar na sua vida, essa pessoa não deixa. Essa pessoa de alguma forma mina, essa pessoa de alguma forma, enfim, às vezes é uma mãe possessiva que fala, não, eu não quero que você ande com essa pessoa, e é uma pessoa boa, certo? Eu sei que as nossas mães vão muito nos dar conselho para caminhar com pessoas boas, mas tem mães narcisistas, tem mães que têm aquela amizade tóxica, amém? Então, tem casais que a esposa não pode ter uma amiga, porque o marido não permite a esposa ter, eu não falo nem uma amiga best, mas ter alguém, certo? Então, a principal consequência de um laço tóxico é a perda da identidade. Você não consegue mais, você vai mudar, olha só, quer saber se você está nisso? Você mudou seus gostos, suas predileções por músicas, você mudou por causa da opinião de uma pessoa. Você não consegue ser você não consegue ter o seu gosto próprio, a sua vontade. Você não consegue se impor, falar, eu quero ir na pizzaria, não, eu queria comer hambúrguer, então vamos comer hambúrguer. Você não consegue expressar, o que vocês quiserem tá bom. Não, o que você quer? E o problema de uma pessoa que não tem identidade, ela tá sempre assim, o que vocês decidirem tá decidido. Aonde vocês quiserem ir, a gente vai. Aí você vai viver o quê? Coadjuvante. Quem é protagonista? Não, eu tô com vontade de comer sushi. Faz assim, você come sushi e você come sushi, eu como sushi e você come hambúrguer. Então, o laço de alma, a pessoa começa a ter não só um domínio de influência na sua identidade, mas nas suas decisões.
no seu jeito de buscar Deus. E queridos, um homem de Deus que é direcionado por Deus, que vai ter um grande ministério, não pode ter isso. Não pode sofrer nenhum tipo de manipulação. Não pode sofrer esse tipo de coisa, porque você vai perder a voz do Espírito Santo. Você não pode se anular para fazer a vontade de alguém, para estar debaixo do quê? Das coisas de uma pessoa. Você é protagonista da sua vida. O que você gosta? Aonde você quer ir? Quais que são os seus sonhos? Você está vivendo o sonho do seu melhor amigo, você está vivendo o sonho do seu parente lá, que é grudado em você, e o seu sonho, e a sua vontade, e o que você mais gosta de comer, e os lugares que você deseja ir. Por que você só faz o que as outras pessoas querem? Nós precisamos nos posicionar. E tem pessoas que, por causa do laço de alma tóxico, perderam sua identidade, perderam quem são, e não sabem mais. E talvez você desenvolveu talentos dentro de uma falta de identidade para suprir um abismo. Amém? E aí, o que mais acontece é autossabotagem visível. Essa pessoa afasta de pessoas boas, porque a pessoa planta na cabeça da outra que é só ela que presta. É mais ou menos assim, ó. Só eu que sou seu amigo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Amanhã eu vou fazer uma live sobre manipulação. O Espírito Santo já está trazendo aqui. A manipulação, ela precede... Manipulação é a mesma coisa de feitiçaria, tá? Mesma coisa. A manipulação, se uma pessoa conta uma história para você a vida inteira, falando, olha, vou dar um exemplo aqui. Imagina que tem um homem, ele é dono de um passarinho, pegou esse passarinho pequenininho, botou numa gaiola. E todo dia ele vai lá e fala pro passarinho, passarinho, o mundo é muito perigoso, você não pode sair dessa gaiola. E sem mim você não consegue viver. Passarinho, lá no mundo, só existe duas cores, vermelho e branco. Ah, passarinho, a única água boa que você pode beber é a que eu te dou aqui na gaiola. As outras águas são contaminadas. E aí o passarinho escutou essa história a vida inteira. E por mais que a gaiola esteja aberta, o passarinho tem medo de sair. Porque o passarinho acredita na história que foi colocada sobre a vida dele. Então eu estou dando um exemplo para você de um laço de alma tóxico. Uma pessoa que planta uma vida, planta uma estrutura, planta uma coisa na sua cabeça, te suga. E aí traz para você que... Você está entendendo? Ó, só eu gosto de você. E a pessoa vive debaixo de uma manipulação muito grande, certo? Então, autossabotagem visível. Desiste no meio do caminho. Então, essa pessoa está sempre desistindo, cria obstáculos aonde não existe. Amém? Então, sempre nesses laços de alma tóxico, tem aquele que oprime e aquele que é oprimido. Tá? Então, bom, eu poderia falar mais coisas aqui para você. Agora, a chave, tá? A chave disso daqui é como se livrar desse laço. Primeiro você tem que reconhecer. Primeiro ponto, reconhecer. Eu vou demorar mais 10 minutinhos nessa live. Reconhecer. Eu tenho um laço de alma tóxico com essa pessoa. Eu sempre estou me anulando para fazer a vontade dessa pessoa. Eu sempre estou me inferiorizando. E muitas vezes essa pessoa faz isso porque ela não tem identidade. Certo? O que fazer? Preste atenção. O que fazer? Primeiro, reconhecer. Então, vamos supor que existe lá duas amigas que têm um laço de alma tóxico. E uma sempre está sendo oprimida, mais oprimida pela outra. Então, o que é a primeira coisa? É uma oração. Deus, eu quero me desligar agora, em nome de Jesus, de toda influência, de toda manipulação que essa pessoa exerce sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aí eu vou orar por você. Aí você vai falar, me desliga agora na mente, na alma emocional, na mente, pensamentos, memória, alma emocional. Me desliga agora fisicamente. Mas apóstolo, eu nunca tive relação sexual com a minha amiga, mas vocês tiveram vínculos de tomar um café, vínculos de estar junto, vínculos de fazer algo, o seu físico.
Me desliga agora na mente, no emocional, no físico e no âmbito espiritual. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, tira agora, corta esse cordão umbilical tóxico. Me tira agora toda a manipulação, tira essa teia de aranha de cima de mim. Eu vou orar por você agora e você vai sentir algo saindo de você. Então agora eu quero que você comece a falar assim, Senhor, eu tenho um laço alma de tóxico. Eu quero que você fale, Senhor, eu reconheço, através dessa ministração da apóstola, que eu tenho um laço de alma tóxico com meu marido, com meu filho. Eu tenho um laço de alma tóxico com essa amiga. Eu tenho um laço de alma tóxico com essa minha sogra. Começa a falar agora, verbalmente. Você não precisa escrever. Fala, Senhor, eu tenho um laço de alma tóxico. Eu tenho uma dependência emocional do meu pai, da minha mãe. Começa a trazer agora. Fala, Senhor, eu reconheço. Fala, eu reconheço. É só você falar que reconhece, tá? E aí agora você vai falar assim, eu autorizo que a apóstola Larissa ore por mim e quebre agora esse laço tóxico. Fala, eu reconheço, eu aceito que a apóstola ore por mim, eu quero essa oração. Fala, eu quero que ela ore por mim. Essa oração vai me tocar agora. Você precisa dar permissão a isso, amém? Tá? Começa a falar isso agora, amém? Agora você vai descruzar o braço, descruzar as pernas, porque quando nós estamos com o braço cruzado, mão cruzada, nós estamos de alguma forma no mundo espiritual negando a oração. Então, solta os seus braços, as suas pernas, tá? Pai, no nome poderoso de Jesus, eu não sei aqui, Senhor Deus, quem são as pessoas a qual fizeram dependência emocional sobre eles, ou em quem eles fizeram dependência emocional. Mas, Pai, no nome poderoso de Jesus, eu entro nas regiões celestiais, através do seu poderoso sangue, Jesus. Eu declaro agora que um anjo qualificado para isso acampa sobre cada casa, agora onde eles estão. Eu quero profetizar agora e quero determinar agora toda pessoa que é influenciada por alguém, que tem algum laço tóxico, que é dominada, que está sempre, Senhor Deus, vivendo como coadjuvante da vida de alguém, não consegue viver como protagonista. Eu agora, na autoridade do nome de Jesus, eu desligo todas essas pessoas na alma, em nome de Jesus. Eu desligo todas essas pessoas no espírito, eu desligo agora todas essas pessoas fisicamente, e eu desligo agora essas pessoas espiritualmente desse vínculo tóxico. Eu declaro agora que o Senhor está passando a espada e cortando esse cordão umbilical de dependência emocional. O Senhor está passando a espada, está tirando essa teia de aranha, está tirando essa sensação de manipulação, está tirando toda a seta de manipulação, está tirando toda a seta de opressão, está tirando agora, saia em nome de Jesus, toda a opressão, toda a teia de aranha, tudo aquilo que estava alojado sobre você, que tudo aquilo que estava agarrado em você, tudo aquilo que te puxava como um imã, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu te desligo agora de todo laço tóxico, eu te desligo agora de toda dependência emocional, eu te desligo agora de todo lugar que mina a sua identidade, eu te desligo agora no corpo, na alma, na mente, no espírito, de tudo aquilo que anula quem você é, anula quem você é em Deus, anula suas promessas. Eu desligo agora na autoridade do sangue de Jesus, e eu declaro que nada, nenhuma emoção, nenhum sentimento, nada vai te parar aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida, nada vai impedir os sonhos de Deus de se realizar na sua vida. Eu quebro agora, eu desfaço todo laço de alma tóxico, eu desfaço toda dependência emocional, eu desfaço agora através do sangue de Jesus. Eu desfaço agora através do sangue de Jesus. Eu desfaço agora através do sangue de Jesus. Nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala para mim agora o que vocês sentiram. Vocês sentiram alguma coisa nas suas costas? Vocês sentiram alguma coisa sobre você? Na próxima oração da madrugada eu também vou orar sobre isso, tá? Não percam a próxima oração da madrugada. Conta aqui para mim nos comentários, amém? O que você sentiu agora nesse momento? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente tem uma sensação de alívio, uma sensação de uma pressão no umbigo, uma pressão, né? Porque a gente tem
Ó, eu senti algo na minha barriga. Então, é uma pressão no umbigo, uma pressão na barriga, certo? Gente, isso é muito forte. Eu já fiz essa oração com várias pessoas e a pessoa não conseguiu mais ser enganada pela outra ou manipulada pela outra. Certo? Nos lombos. Uau! Glória a Jesus. Oh, profetiza, Sueli, um beijo no seu coração, minha linda. Amém? Então, nós devemos fazer essa oração. Nós devemos, no meu corpo estou sentindo sensação de alívio. Uma sensação do umbigo. Próxima madrugada, eu vou fazer uma pauta de oração poderosa. Então, hoje, você vai lembrar, pede para o Espírito Santo te lembrar quem são as pessoas. Entra 2h45 na oração da madrugada, que vai ser uma libertação poderosa. Aí, na madrugada, eu vou fazer ela detalhada. E aí, você vai anotar os nomes, tudo bonitinho. Amém? Certo? Um beijo no seu coração. Amo a sua vida.